A nossa conversa dessa noite é sobre a parábola da ovelha perdida. Uma parábola, de certa forma, bem conhecida, né? Talvez uma das mais divulgadas a respeito do que Jesus nos deixou. E ela nos diz assim, ela está em Lucas e também em Mateus, né? O que a gente traz aqui é a tradução de Lucas, que nos parece um pouco mais completa, um pouquinho mais de detalhes. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola, dizendo: Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. A primeira questão que nos chama a atenção aqui, a gente vai falar de alguns detalhes, né? É por que Jesus escolhe o exemplo da ovelha. Por que a ovelha como animal? Né? A ovelha, para os judeus, ela era considerada muito útil, muito preciosa. Desde a parte dos sacrifícios no templo, que eles costumavam utilizar as ovelhas, até a questão da própria subsistência. A lã, a carne, né, o leite da ovelha, enfim, né, os chifres eram utilizados para fazer copos, vasos, trombetas, quer dizer, era um animal que eles utilizavam praticamente tudo. Então, quando Jesus fala da importância daquela uma ovelha, as pessoas da época associaram ao animal, que, nossa, realmente, se eu tivesse 99 ovelhas seguras e tivesse uma perdida, aquela uma era de extrema importância. E é por conta dessa importância que Jesus traz a ovelha, para que a gente também entenda a preocupação do pastor com aquela ovelha, que aquela ovelha realmente é preciosa, realmente é importante para o pastor. Uma outra questão que nós temos que refletir é o pastor, né? Primeiro porque o pastor se assegura de que as 99 estão bem, né? Ele não deixa as 99 soltas ao léu para buscar aquela uma, né? Ele deixa as 99 de forma segura, porque ele entende que elas estão bem, estão juntas, né? Para buscar aquela que não está em segurança, aquela que de alguma forma está longe dos demais e corre algum tipo de perigo. E quem nós entendemos que é o pastor? E quem são as ovelhas? As ovelhas, na verdade, somos todos nós. Alguns de nós já encontramos o caminho e já conseguimos andar, de certa forma, juntos em progresso. Juntos, seguindo as lições do pastor. Uns um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho para trás, mas alguns de nós já conseguem andar juntos. Mas existe ainda aqueles que se perdem violentamente. Vamos pensar na nossa sociedade. Aqueles que ainda vivem embriagados, aqueles que vivem na violência, né? Aqueles que espiritualmente se suicidaram, então estão na erraticidade, no mundo espiritual, perdidos ainda do pastor. Ainda é aquela ovelha que se sente banida do rebanho, que se sente deixada de lado, que se sente à parte do todo, que não se sente integrada na missão do Cristo. Nós temos isso nos nossos lares. Todos nós devemos ter alguma situação de alguém na nossa família que acha que não se encaixa ali, que é incompreendido, que é deixado de lado. E para Jesus, essa é a ovelha perdida. Então, se as outras 99 ovelhas acharam o caminho, já estão se direcionando, já estão caminhando, né? Mesmo que lentamente, ele sabe que aquelas já encontraram a estrada. Ele vai tentar buscar aquela que está à parte, aquela que realmente se sente sozinha. Só que vamos observar que aqui
quando o pastor encontra a ovelha, como é que ele faz para trazer a ovelha para o rebanho? Ele não amarra a ovelha, ele não puxa a ovelha pelas patas, né? Brutalmente. Ele pega ela gentilmente, coloca ela nos ombros, nas costas e segue com ela. Será que quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento de rebeldia, que a gente acha que ninguém nos entende, que nada serve, que a gente está abandonado, será que nós, como ovelhas, nos permitiríamos que Jesus viesse até nós, nos pegasse, nos colocasse nos ombros e nos levasse? Acredito que muitos de nós nessa situação iríamos nos debater, iríamos nos revoltar. Para onde está me levando? E se eu não quiser ir contigo? E se eu não souber qual é o caminho? Lembrando que se Jesus é o pastor, o caminho para onde ele vai nos levar, ele já conhece. Quem é Jesus? Dentro da doutrina espírita, Jesus é o Espírito perfeito que ajudou a construir o nosso planeta, a constituição física do nosso planeta. Antes de existir qualquer tipo de vida, Jesus já era perfeito. Jesus já estava à frente do nosso planeta e já regia pelos nossos destinos. Então esse é o nosso pastor. É um espírito que já trilhou todos os caminhos e que já sabe o que dá certo e o que dá errado. Mas muitas vezes nós, como ovelhas, preferimos a rebeldia, preferimos ficar nos vícios, né, nas paixões, nas exigências do mundo, ao invés de ouvirmos as lições que esse pastor nos trouxe. Ao invés de entender que para nós, para a nossa saúde física, mental, espiritual, estar junto das outras 99 ovelhas é muito melhor, é muito mais sadio. Se nós conseguirmos entender as lições do Cristo e seguir, a nossa família vai ser um pequeno rebanho. E todos nós vamos conseguir caminharmos juntos para a evolução, para o progresso, para o entendimento da parte moral, para uma convivência sadia, para uma convivência em paz. Pegando exemplos do nosso cotidiano, essa semana, todas as situações que a gente viu, né, da semana passada até agora, com relação ao nosso país. Nós estamos seguindo as lições do Mestre ou nós estamos olhando o que o mundo nos mostra? As pessoas que roubam, as pessoas que enganam, né? Os políticos que estão sendo presos, que estão fazendo discursos inflamados e que inflamam os nossos corações e que nos deixam doentes, que fazem a gente sentir raiva, fazem com que a gente agrida, com que a gente os xingue, fale mal deles. Mas nós vivemos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Está lá no livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus, o pastor, tem uma missão para o nosso país. Então nós estamos seguindo o caminho do pastor? Ou nós somos as ovelhas rebeldes, que damos atenção para a parte ruim da nossa sociedade, para a parte ruim que ainda existe no nosso mundo? Ou nós fazemos a nossa parte de seguir os ensinos de Jesus, de fazermos da nossa casa um ambiente melhor, um ambiente mais sadio, um ambiente pacífico, para que as ovelhas que estão ali conosco, no nosso pequeno rebanho, possam caminhar com a gente, para que nenhuma se perca, para que nenhuma se revolte, para que nenhuma vá para o uso de drogas, para o uso do álcool, para as festas que duram 2, 3 dias sem dormir, que a gente vê que está por aí. Normalmente nós nos apegamos à parte material, à parte efêmera da nossa existência, a parte que daqui 20, 30, 50 anos vai acabar e que nós vamos ter que prestar conta na espiritualidade de qual foi o caminho que a gente trilhou. Se quando a gente conheceu a mensagem do Cristo, lá no nosso momento de revolta, de dor, de tristeza, se a gente permitiu que o pastor nos pegasse, nos botasse nos ombros e nos conduzisse, porque ele sabe o caminho. Se
se a gente se colocou como uma ovelha mansa naquele determinado momento, ou se a gente foi a ovelha rebelde, que preferiu fugir do pastor e ir para o penhasco, ir para o lado do despenhadeiro, simplesmente porque não queria estar sob o jugo do pastor. Às vezes nós nos sentimos assim, quando a gente ouve as mensagens do Cristo, de que a gente tem que ser manso, que a gente tem que ser humilde, que temos que ser serenos de coração. A gente se sente amarrado, amordaçado, porque no nosso progresso espiritual, nós ainda não entendemos, nós ainda queremos reagir. Nós ainda queremos bater naquele marido que bate na esposa, a gente ainda quer que aquele homem que feriu o filho, ou a mulher que feriu o filho, apanhe. Nós ainda temos isso dentro de nós, esse primitivismo que o mestre pede que a gente tire. Por que a ovelha? Por que esse animal que é tranquilo, que é dócil, que é fofinho, a gente olha e diz, ai, uma ovelhinha tão bonitinha. Por que Jesus escolheu esse modelo? Para os judeus existia uma razão, mas Jesus sabia que as suas lições permaneceriam para sempre conosco na nossa caminhada. Por que ele escolheu uma ovelha? Por que ele não escolheu um bode? O bode jamais se deixaria, pegar e carregar nos ombros com tranquilidade, ele ia enlouquecer. E nós estamos hoje muito mais para bodes do que para ovelha. Então é algo que nós precisamos trabalhar nos nossos corações. E aí vem um questionamento muito importante. Bom, estou lá no momento de rebeldia, fiz várias coisas erradas, então, ok, vou deixar o mestre, o pastor me conduzir. Eu sou a ovelha perdida do rebanho. Como eu vou fazer a minha caminhada para encontrar as outras 99? A gente vem de uma cultura de muito tempo em que bastava pedir perdão. Se eu pedir perdão, Jesus me perdoa e me coloca junto com as 99 e eu vou seguir com elas feliz. Vamos lembrar que as 99 fizeram uma caminhada e elas estão lá reunidas. E eu estou aqui. Eu decidi não caminhar com as 99. Decidi fugir do pastor e ficar afastado. O que isso me diz? Que eu tenho que fazer um caminho até encontrar as 99. Ah, vai ser nos ombros de Jesus? Vai ser. Mas eu vou precisar decidir fazer essa caminhada com Ele. Eu vou precisar aceitar. E nessa caminhada, eu vou ter que consertar o que eu fiz. Tudo o que eu corri contrário para me afastar, Quantas flores eu esmaguei, quantas pedras eu chutei nesse caminho quando eu estava revoltado, quando eu estava agindo errado, ferindo as pessoas. Será que eu não bati em outras ovelhas no caminho? Não empurrei elas de lado? Alguma delas tentou me levar junto e eu xinguei, me esmurrei. Então eu preciso reconhecer que eu estou errado, aceitar e refazer a minha caminhada. Eu preciso corrigir. Se na volta do caminho eu encontrar alguma ovelha lá que eu chutei, que eu machuquei, que eu magoei, eu preciso consertar. Porque esse é o caminho que a gente faz com o pastor. Quando a gente lê a passagem, ela é muito poética, ela é muito lúdica, Nossa, o pastor pega a gente no ombro e leva. Claro, existe esse aconchego e esse amor, porque Jesus vive desde a existência do planeta por nós, para nos auxiliar. Então, esse momento de aconchego, de estar com Jesus, de se sentir protegido e amado, existe e é real. Porém, ele não impede que eu tenha que fazer o caminho, que eu tenha que trilhar, porque nesse caminho que eu farei com ele é o aprendizado. Esse caminho reserva para mim todas as lições que eu preciso para chegar lá junto das 99 e entender como elas se comportam. Porque se eu chegar do meu jeito revoltado nas 99 que já estão apacentadas pelo pastor, não vai dar certo. Eu igual vou continuar me sentindo a ovelha excluída, aquela que ninguém entende.
Então a gente tem que fazer a nossa caminhada para que quando a gente chegue lá na frente, nós tenhamos a compreensão. E não é a compreensão do outro ou do caminho em si, é a compreensão de nós mesmos. Tudo que a gente vai vivenciando no nosso caminho, na nossa estrada evolutiva, é a respeito de nós, nunca foi a respeito do outro. O outro serve para que a gente aprenda com ele, mas que a gente aprenda a respeito de nós. Qual é o meu limite? Até onde eu tolero? Até onde eu perdoo? Até onde eu auxilio o próximo? Todos nós temos limites, uns mais, outros menos. Até que ponto eu estouro quando alguém me cutuca, quando alguém me fere, quando alguém me magoa? É isso que o caminho vai nos revelar, vai nos mostrar. Mas nós precisamos estar atentos, porque Jesus vai lá, nos recolhe e começa a caminhada conosco. Mas lá num determinado momento, o pastor vai achar que a ovelha pode caminhar, né? E vai largar e vai dizer, as 99 estão lá, já te mostrei por onde vai, então segue aqui que eu tenho mais uma ovelha lá para buscar. E a gente vai ter que saber caminhar. Nós vamos ter que aceitar dentro de nós os ensinos do Mestre para termos força na nossa caminhada. Entendermos que esse pastor vai nos buscar quantas vezes for necessário, mas que nós precisamos ter o desejo de estar com ele. Nós precisamos ter a vontade de fazer parte desse rebanho. Ele não vai lá arrastar a ovelha. Se a ovelha não quiser, ele até pode ir até lá, fazer o convite, se ajoelhar, mostrar os ombros. Se a ovelha não quiser, ele não vai agredir a ovelha. Não, tu tem que vir comigo. Se nós pegarmos as histórias de Jesus, não existe situação em que ele foi agressivo com ninguém. No máximo, ele teve uma crise de revolta no templo quando ele quebrou as coisas, né? Mas ele não xinga uma pessoa especificamente, nem nessa passagem. Então ele não vai lá, né, nos colocar o dedo e dizer, você errou, você... Não, ele vai ajoelhar e mostrar os ombros. Se eu quiser, eu posso me apoiar no ombro dele e seguir a minha caminhada. Se eu não quiser, ele vai me deixar lá até o determinado momento em que eu entenda. Quando eu entender, eu vou fazer uma prece, eu vou pedir ajuda desse pastor e aí ele vai vir ao meu encontro. Porque quantas ovelhas ele tem para resgatar? Né? Não é muito melhor a gente se dar conta que existe esse pastor e já começarmos a nossa caminhada? Vamos pensar, vamos facilitar a vida do pastor, né? Há quanto tempo ele está à frente dos nossos destinos, nos dizendo aonde nós temos que melhorar, aonde nós precisamos trabalhar. O próprio Sermão do Monte, né? Já nos foi dito que se todos os livros fossem perdidos e se conservássemos apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque são os ensinos da nossa conduta, né? Dentro do papel de Jesus, nós precisamos também nos lembrarmos que Jesus é nosso irmão, extremamente evoluído, ser perfeito, já fez toda a sua caminhada, que um dia, né, nós vamos chegar lá, independente do tempo que demore, um dia nós seremos um espírito perfeito também, mas ele é tão filho de Deus quanto nós. E sendo perfeito, conhece a intimidade de Deus muito mais do que nós. Com esse exemplo dele ser o pastor e nós sermos as ovelhas, ele está nos mostrando o amor de Deus. Se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, né, aonde a gente tem os atributos de Deus, lá no início do Livro dos Espíritos tem os atributos de Deus. Vai dizer que Deus é infinitamente justo e bom. O que isso nos remete? Primeiro, a estrada, que se eu corri contrário, né, ao rebanho, destruindo as coisas, pela justiça eu volto consertando. Mas Deus é bom, então Ele não vai me deixar desamparado para fazer essa caminhada.
e por isso as pessoas que estão conosco, para que a gente possa reparar, para que nós possamos consertar aonde nós erramos, mas para que a gente não se sinta sozinho, para que a gente não ache que esse caminho que nós precisamos percorrer seja um caminho deserto, seja um caminho tão sofrido, seja um caminho sem nenhuma felicidade, porque não é verdade. Se Deus é infinitamente justo e bom, Ele, na sua bondade, nos dá momentos também de felicidade, momentos também de tranquilidade, para que a gente possa recuperar as forças dentro do caminho. E Jesus vem como exemplo vivo nos mostrar o amor e a bondade. Qual de nós permitiria ser preso, ser motivo de chacota na sociedade, ser maltratado, machucado, humilhado e morrer em exposição para todo mundo? Nenhum de nós permitiria isso. E Jesus permitiu justamente para nos mostrar a bondade de Deus. Permitir que alguém viesse ao nosso encontro nos dar o exemplo de humildade e de mansidão que nós precisamos no nosso dia a dia. Que nós precisamos para seguir este pastor no nosso dia a dia. Uma parte interessante também dessa passagem é quando Jesus fala, que o pastor diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se achava perdida. Quem vai se alegrar com Jesus, com o pastor, quando uma ovelha perdida é recuperada? Vamos trazer para nós o exemplo. Quando nós encontramos o caminho, começamos a caminhar, quem vai se alegrar com Jesus nesse momento? As pessoas que nos amam, que torcem para a nossa felicidade, encarnados e desencarnados, que nós temos também os nossos amigos que estão na espiritualidade. Os espíritos simpáticos, amigos da nossa família, o nosso anjo de guarda. Se nós fôssemos listar aqui, quantos não estão felizes por nós estarmos aqui nesse momento? Por estarmos conversando a respeito das lições do Mestre. Pelo menos o nosso anjo de guarda e a equipe que trabalha aqui no Cacique já estão felizes. Então, mais pessoas se alegram quando um de nós resolve: não, a partir de hoje vou ser uma pessoa melhor. Vou fazer o certo, vou ser mais amoroso, vou ser mais paciente, vou perdoar quem eu preciso perdoar. O ambiente ao nosso redor se torna melhor, se torna mais leve, por conta desses que se alegram com a nossa felicidade, com a nossa decisão de sermos verdadeiramente felizes. Porque a verdadeira felicidade não está nos bens materiais, não está nos políticos que vão ser presos, não está nas horas extras do meu trabalho, não está na minha poupança, que pode estar mais gordinha ou menos gordinha, se estou conseguindo guardar dinheiro ou não. A verdadeira felicidade está em nos tornarmos pessoas melhores para aqueles que convivem conosco, porque os que convivem conosco também serão melhores. E aí sim a nossa sociedade será melhor. Os nossos governantes serão melhores, nós viveremos com mais tranquilidade e com mais felicidade. Um exemplo que a gente não pode deixar de falar: Paulo de Tarso. Paulo de Tarso teve uma vida extremamente inteligente, como era, teve uma vida de extremo destaque. Porém, ele teve uma vida de muitos erros, a primeira fase da vida dele, de perseguição aos cristãos. E em algum momento, o pastor achou que ele estava pronto para se unir ao rebanho. E aparece para ele na estrada de Damasco e faz com que aquele momento seja um marco na vida dele. E a partir dali, ele decide que ele seria outra pessoa. Se Paulo de Tarso pôde fazer isso, pôde decidir que seria um homem novo, que seria um homem diferente a partir daquele momento e que seguiria o pastor, por que nós não podemos? Nós não precisamos esperar necessariamente que Jesus apareça na nossa frente
nos deixe cegos, como fez com ele, né? Fez com que ele ficasse extremamente dependente por um período para que se desse conta da mudança. A gente não precisa passar por isso. Nós podemos decidir a mudança a partir de agora, sem passarmos por toda essa dificuldade. E se nós formos ler a carta de Paulo aos Coríntios, lá onde fala a respeito do amor, é um hino ao amor, aquilo é lindo, é belíssimo. Tudo porque num determinado momento ele aceitou seguir o pastor e mudou a sua vida e deixou um legado para a gente. Então é um exemplo que pode e que deve ser seguido. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, né, como a gente trabalha com evangelização de família, e já trabalhamos com evangelização de infância, de juventude, enfim, eu achei uma parábola de Jesus em rimas, que é utilizado na evangelização da infância. E se me permitem, eu vou ler para vocês antes da gente fazer a nossa prece de encerramento, porque achei de uma graça e de uma ternura que penso que reflete o que Jesus realmente quis passar. Diz assim: 100 ovelhas no seu rebanho possuía um certo pastor, e delas costumava cuidar com muita dedicação e amor. Ocorre que um dia, porém, observando o rebanho, ele notou que uma delas havia se perdido e uma atitude ele tomou. Deixou as 99 no deserto para sair a procurar a ovelha perdida. E quando a achou, colocou-a nos ombros, levando-a para casa com alegria incontida. Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha. Falava o pastor, cheio de euforia, chamando os vizinhos para compartilhar com ele a felicidade daquele dia. Esta linda parábola contou Jesus a todos que ouviam naquele momento, terminando esta gratificante narração, arrematando um lindo ensinamento. Mais alegria haverá no reino do céu por um desencaminhado que muda sua mente, do que sobre 99 justos que já se comportam corretamente. Nós somos as ovelhas perdidas e Jesus é o nosso bom pastor, que se aproxima de nós toda vez que pautamos nossa vida na lei de amor. Vamos fazer a nossa prece.